Oi, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, aqui do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento questões sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica e etc. A gente vai ter um evento muito interessante, muito importante, né, que o Júpiter já está estacionando e ele já vai entrar no movimento direto dele, né, já no finalzinho ali do signo de Peixes. E o Júpiter, gente, eu fico bem mais animada de falar sobre Júpiter do que falar de Mercúrio, Vênus, porque ele é um geracional, né? Ele é um astro mais lento, ele tem um tempo maior num signo e num movimento, então ele tem um impacto, assim, mais a longo prazo, né? E principalmente porque em Peixes ele está no seu domicílio, né? Então a gente vai ter mais um pouquinho de Júpiter no signo de Peixes e ainda mais direto. Ele até já ficou um pouquinho lá no signo de Áries e voltou para cá ainda esse ano, né? Então ele teve essa movimentação. Então é muito interessante a gente aproveitar. E para a gente poder aproveitar e perceber a importância desse Júpiter em Peixes, a gente tem que entender primeiro o que é Júpiter, o que é o Júpiter em Peixes e o que o Júpiter em Peixes tem a ver com a nossa vida, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é o Júpiter. Para a gente entender melhor o Júpiter, a gente pode primeiro observar os conceitos físicos dele, né? E Júpiter é um planeta, o maior planeta do sistema solar, né? Ele é grande, basicamente gasoso, e ele possui muitas luas, já 80 e tantas luas, né? E o que isso significa? Esse tamanho dele, essa orbe dele e esse poder magnético, ele significa, ele simboliza coisas grandiosas, coisas abundantes e leves, né? Porque ele é leve, ele trabalha essa relação da atração sem o prender, segurar, simplesmente porque como ele é muito grandioso, generoso, a gente pode falar dessa forma, né? Ele acaba atraindo essa relação. E Lua tem a ver com fertilidade, né? Ele é um dos planetas mais férteis, inclusive é o único que tem a qualidade quente e úmida, né? O calor e a umidade são as condições mais adequadas para se haver vida, tanto que a maior quantidade de espécies, né, que a gente vai encontrar são nas florestas tropicais, né, nas florestas, principalmente Mata Atlântica, que são o bioma mais rico, né, essa relação de maior quantidade de espécies de vida. Então, a própria relação do útero, o útero ele é o quê? Quente e úmido. Então, o calor e a umidade são as condições mais importantes para se ter vida. Então, ele é um planeta muito fértil. E a gente já pode puxar um pouquinho, né? Falar de Zeus. Zeus teve muitos filhos, né, gente? Ele dava umas escapulidas. Ele tem uma história muito difícil, né? Porque ele sobreviveu das garras do pai dele, né? Saturno, que é o Cronos, que é o castrador, que é aquele que vem e impõe uma ordem, impõe um limite. Tanto que o símbolo deles é um símbolo virado para o outro, né? Enquanto Júpiter, ele vai ter a meia lua acima da cruz, Saturno tem a cruz e abaixo a meia-lua. É viradinho o símbolo deles. É bem interessante. Então, ele é filho de Cronos. E Cronos, não sei se vocês sabem, mas ele devorava os filhos dele, né? Porque ele tinha medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o pai dele lá, né? O pai dele era Urano, pai de Cronos, Saturno, Urano, e Urano ficava chovendo em cima de Gaia e ela não aguentava mais, porque, né, ficava saindo criaturas toda vez que ele chovia. E era uma imprevisibilidade gigantesca. Quando ele queria, ele chovia, né? Então, Urano, os céus, né? E aí, Cronos parou com a gracinha de Urano, né? E depois, Zeus, no caso Júpiter, né? Também parou com a gracinha de Saturno, né? E libertou seus irmãos. E aí, depois dessa derrota de seu pai, né, ele foi coroado como o rei dos deuses, né? Então ele era rei do Olimpo. E, enfim, ele arrumava algumas confusões porque ele dava umas puladinhas de cerca. Mas, por mais que ele tenha esse tipo de conduta, para a astrologia, pelo contrário, ele pode, em desequilíbrio, apresentar esse tipo de comportamento, né? Porque ele exagera, ele expande muito, né? E às vezes expande coisas que não são tão favoráveis assim, né, para o matrimônio. Mas ele pode ser, sim, um bom pai, presente, fiel, responsável, né? Então, ele tem essa consideração de algo
que pode ser muito bom, principalmente porque ele é chamado na astrologia tradicional de padrinho do céu. Então ele pode conceder coisas muito benéficas, muito boas, principalmente em seu retorno. Então olha lá onde fica o seu Júpiter no seu mapa natal e a cada 12 anos ele vai passar por ali. Então veja o signo que ele tá e quando ele vai estar nesse signo, para você aproveitar, né? Boa sorte, coisa boa. E quando ele passar nas casas, por exemplo, casa 5, casa 11, casa 2, né? Pode trazer também, ó, retorno financeiro. Júpiter é muito bom, né? Na casa 5 pode trazer até um filhinho, viu? Então, assim, o Júpiter, ele encontra seu domicílio em Peixes depois de passar por Aquário e anteriormente ele passou por Capricórnio. E aí a gente vai ter uma brincadeirinha, para quem tem um pouquinho mais de lógica aqui, é uma lógica, tá? Então a gente vai ter uma ordem zodiacal. A ordem dos signos, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, blá blá blá. Aí a gente vai ter ali ó, Sagitário, vai ter Capricórnio, que é um domicílio de Saturno. Então, seria um simbolismo da época em que Saturno ainda reinava, né? O tempo, Cronos, pai de Zeus. Depois a gente vai ter Aquário, que é como se eles travassem a batalha ali, porque Saturno ainda está muito forte, mas pelo menos Júpiter não está mais peregrino, porque Júpiter encontra uma queda ali no signo de Capricórnio, né? E depois ele vai para Peixes. Peixes é só alegria, porque ele vai estar fortalecido, enquanto que Saturno sai do seu domicílio, sai de sua força. E logo em seguida vai ter Áries, em que Saturno encontraria sua debilidade, né? A sua queda. Então é muito interessante a gente ver que até a ordem dos signos contam a história pra gente, eles explicam a história até nessa combinação do próprio zodíaco. Então sempre tem um porquê do domicílio, da exaltação, da exílio, da queda, enfim, todas as dignidades, tá? Enfim, a gente tem que aproveitar, né, essa abundância. Inclusive esse Júpiter em Peixes trouxe muitas chuvas, né, aqui pro Brasil, trouxe muitas chuvas, porque de certa forma ele rege as chuvas, né, que são úmidas, então trouxe muita umidade aqui para o Brasil, mas representa também essa questão da humildade, porque rege os pés, né, também a flexibilidade, os pés no caso quem rege é Peixes, né, essa água mutável, né, final de estação, final do inverno para o hemisfério norte, é uma coisa de muita finalização e muita união, né? O retorno à unidade, ao coletivo, a percepção de que todos somos criaturas. Então, ele tem um simbolismo muito bonito, o signo de Peixes também, né? Principalmente no sentido de misericórdia divina, perdão, né? Enfim, ele trouxe essa questão de mais leveza, otimismo, jovialidade, espiritualidade, né? Senso de coletivo, que a gente já tem visto isso sendo acentuado pela tal da Era de Aquário, né? Tudo muito acessível, né? Mas esse é um assunto para outro dia. Mas, enfim, né? De qualquer forma, a gente pode aproveitar, né? Essas questões aí de facilidade, e a gente vai ter o Júpiter em Peixes até maio, tá? Não, perdão, ele vai ficar até eu errei. Ele fica até quase o finalzinho de dezembro em Peixes, ok? Lá pelo dia 20. Então, trata aí de aproveitar esse Júpiter da forma como a gente puder, né? Eu tô aproveitando, vou lançar uma consultoria aí, uma turma de consultoria para aproveitar no dia 24. Então, ainda dá tempo de participar, porque esse vídeo vai ao ar dia 23. Então, quem tiver interesse em participar, é uma consultoria para quem quer aprofundar na leitura de mapa, saber conectar melhor os assuntos, né? Ler o mapa de uma forma mais fluida, e também vou passar algumas estrelas fixas, algumas formas mais rápidas também de leitura de revolução solar, progressão. Então, quem tiver interesse já corre, entra em contato comigo, porque a turma inicia no dia 24, ok? Então aproveita aí o Júpiter direto em Peixes, que depois ele entra em Áries e é mais sede de justiça, né? Porque Júpiter também ele é justo, ele que ordenou onde iriam ficar cada deus, né? Onde cada um reinaria. Então, em Áries ele vai ficar um pouquinho mais da guerra, né? Ele vai ficar um pouquinho mais autoritário. Então aproveita aí para você poder organizar a sua vida, a sua vida espiritual, essa questão de religiosidade, né?
e de se conectar mais com a abundância e a prosperidade. Não deixe de conferir também o vídeo do dia 24, que eu vou falar sobre o Thanksgiving, né? O dia de ação de graças, que tem tudo a ver também com peixes. Júpiter, na verdade, mais com Sagitário, né? Então é isso, gente. Até a próxima. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e me conta aqui onde é o seu Júpiter, pra gente ver quando vai ser o seu retorno de Júpiter também.